Se existe uma falta de projeto para o país, existe essa falta de projeto para o país porque foi uma opção do governo petista. Ou seja, abandonou-se todo um projeto que você, queiramos ou não, se era consistente ou não, mas abandonou-se todo um projeto de oposição e foi assumido um projeto de política econômica alicerçada no que foi consenso de Washington. Em última instância é essa. Então eu diria que a falta de projeto é nesse sentido. Tá entendendo? Por isso, mais uma vez, se não fosse assim, o novo desenvolvimentismo não estaria crescendo em termos de discussão. Não estaria sendo capitaneado pelo professor Bresser em termos de articular uma proposição de política econômica, como de uma proposição de projeto do país. Está claro? Então, eu diria, na falta de uma melhor resposta, eu diria algo nesse sentido, ou seja, existe sim uma ausência de projeto, existe sim uma ausência de articulação, de coordenação de política macroeconômica, por quê? Porque, de certa maneira, você rasgou o teu projeto e incorporou um projeto que, mais uma vez, é um projeto de dominância monetária que faz nos centrar unicamente no controle do processo inflacionário. Não existe nenhuma articulação de política monetária, fiscal, cambial que vise uma questão mais central. Né? A questão fundamental aí infelizmente, você só resolve o problema de câmbio quando tem crise cambial. Isso sempre ocorreu na economia brasileira. A questão que se espera é que, uma vez que ocorra a próxima crise cambial, você passa a se preocupar com a taxa de câmbio. Mas a taxa de câmbio é o ponto fundamental da economia brasileira hoje. A minha prioridade seria a questão cambial, ou seja, evitarmos que nós tenhamos uma crise cambial no futuro para o câmbio se ajustar via overshoot, ou seja, se desvalorizar abruptamente. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que o governo vai esperar acontecer isso, né, o que você tem que fazer em termos de paliativos? Em termos de paliativos, acho que você tem que ter controle de capitais, não é aumentar meramente a alíquota de OF, isso não dirime, não reduz o grau de arbitragem entre títulos da dívida pública internacional e títulos da dívida pública doméstica. Segundo, conforme eu tentei mostrar, você tem que ter uma política fiscal, sim, coerente. E aí a questão fundamental é o seguinte, Calazans, só para a gente ter uma conta de chegada. Cerca de 40%, vou botar mais baixo, tá menos de 40%, 30% da dívida pública é indexada a Selic, LFT. Tá? A dívida está em 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Ou seja, 480 bilhões, 30% disso, é indexado a Selic. Para cada 1 ponto percentual de aumento de Selic, e esse ano a previsão que você tem 2 pontos percentuais de aumento, um já ocorreu, tá? Para cada 1 ponto percentual você tem um custo de rolagem da dívida pública de 4,8 bilhões de reais. Tá? Então, se vai aumentar 2 pontos percentuais esse ano, significa que você vai ter 9,6 bilhões de reais de custo rolado da dívida pública. Se o governo quer fazer 50 bilhões de economia, só de rolada da dívida pública você tem gasto de 10 bilhões. Tá claro? Então, a questão fundamental aí em relação ao ajuste fiscal está problemático? Está problemático. A questão é como é que você vai cortar? Eu acho que se você cortar via redução da taxa de juros, se você cortar alguns... e aí vocês entendem melhor do que eu, de orçamento fiscal, né? Se você tiver uma visualização de todo o orçamento, acho que tem peças para serem cortadas. Tá? Posterga investimentos de PAC, ou seja, ou deixa só os fundamentais para os eventos que estão para acontecer em 2014, 2016, está me entendendo? Ou seja, existem condições, suponho eu, de você ter um ajuste fiscal. A questão fundamental é que você tem que sinalizar para os agentes, mais uma vez, que a política fiscal ela é crível. Em que condições? Em época de depressão, em época de crise, você tem que ser deficitário, em épocas de prosperidade, você tem que ser superavitário. Mas, torno a insistir, para mim a questão menos relevante hoje em dia é a questão inflacionária. Por quê? Por dois aspectos. Primeiro, porque mesmo que a inflação ultrapasse mais uma vez a sua meta, não vai ser a primeira vez que isso ocorreu, vai ser a quarta ou quinta vez que as metas foram ultrapassadas. Segundo, mesmo que ela ultrapasse as suas metas, assim mesmo a inflação média do período vai estar próxima à inflação média do período, que é de 6,7%. E terceiro, inflação de choque, Calazans, você aprendeu isso como eu aprendi nos bancos escolares, né? Inflação de choque, você tem que, em última instância, esperar o choque passar. Tá claro? Ou seja, você não combate a inflação de choque aumentando a taxa de juros, que é um tiro no pé. Questões fundamentais são essas, ou seja, reduzir a taxa de juros, porque você alivia o fluxo da dívida pública, né? Você pode reduzir a taxa de juros e pode
a taxa de juros que eu falo é a básica, mas você pode usar o compulsório para frear consumo. Você pode utilizar outros instrumentos para reduzir o crédito, tá claro? Mas a Selic ela tem que reduzir, porque a Selic tem um custo de rolagem que compromete o ajuste fiscal. A Selic tem um custo de rolagem que, em última instância, não só compromete o ajuste fiscal, mas ela sinaliza, em última instância, indexadores para outros rendimentos, outros ativos. Então, é fundamental você ter algo nesse sentido. Se você impõe controle de capitais a partir de um determinado momento, não com aumento de alíquota de OF, mas no sentido de quantitativo, isso, de certa maneira, freia o ingresso de capitais e freia a tendência de emissão da dívida pública com uma taxa Selic que seja atrativa para o ingresso de capitais. Tá claro? Então, se você controla capitais na entrada via reservas compulsórias e, ao mesmo tempo, você reduz a taxa de juros, você ataca os dois problemas. Você evita uma tendência de apreciação do câmbio e, ao mesmo tempo, você não tem um custo de carregamento maior que compromete o ajuste fiscal. Então, essas são medidas, de repente, a questão é, o governo quer fazer isso? Essa que é a questão. Está claro, você? Quem não quereria fazer isso? Por dois motivos, mas estou pensando por alto. Primeiro, porque, de certa maneira, você vai de encontro ao que está sendo posto em prática ao longo dos últimos 12 anos, você está rompendo com aquilo que vem sendo a condição da política econômica dos últimos 12 anos. Né? E, segunda questão, capaz que o governo, de repente, ao reduzir a taxa de juros, ele creia que os agentes não vão aceitar uma nova taxa de juros, os agentes não vão aceitar uma nova tendência de taxa de câmbio, vão minar a capacidade do governo e tentar sustentar uma taxa de juros mais baixa e tentar sustentar uma taxa de câmbio que seja mais depreciada, ou seja, capaz que o governo esteja receoso dos efeitos que possam ocorrer em nível de preços, em nível de crescimento, em nível de volatilidade cambial, assim por diante, ao tomar medidas. Duas coisas. Primeiro, eu, em momento nenhum, estou dizendo que a minha posição é a posição correta. É o meu ponto de vista de que a inflação, e o ponto de vista geral do nosso grupo, que a inflação não é o principal problema. Primeiro, por que não é o principal problema? Pelos fatores que eu disse anteriormente. A inflação hoje é uma preocupação em nível mundial, decorrente em grande parte de choques de oferta. Segundo, mesmo que a inflação fosse uma questão preocupante, para eu perder mais os meus cabelos ainda, tá claro? Ou seja, por que ela não é preocupante, do meu ponto de vista? Primeiro, porque ela nunca vai chegar à inflação de 2 dígitos, ou seja, não estou nem falando 2 dígitos lá dos 80, falando de 2 dígitos do que ocorreu em 2002, que foi de 12,3, 2003, que foi de 12,3. Ou seja, a inflação hoje anualizada ela está em 6,3. O relatório Focus da semana que vem provavelmente já vai dar anualizada, ultrapassando a meta de o teto de 6,5%. Ou seja, mais uma vez, mesmo que ela ultrapasse pela quarta ou quinta vez a meta superior de 6,5%, assim mesmo ela estaria dentro da meta, da média dos últimos anos, que foi de 6,7%. Tá claro? Então, por isso que eu não vejo essa como sendo a principal preocupação. A minha preocupação é a seguinte em relação à inflação. Eu já disse isso para o Ari uma vez nos nossos seminários. Eu passo a ter preocupação com a inflação sem somente ser o nível de inflação que você tenha gerar em todos os segmentos um processo de indexação generalizada de preços e salários. Ou seja, o trade-off aí não é entre inflação presente e inflação futura. O trade-off, o dilema aí é a inflação que nós estamos dispostos a ter, se é 6,5 no curto prazo, não estou dizendo que sempre tem que ser 6,5, mas se é 6,5 no curto prazo, porque você não tem muito o que fazer, a não ser entregar a toalha, ou se é 4,5%, em prol do crescimento, desde que essa inflação que nós estamos dispostos a aceitar para ter um câmbio que não comprometa o balanço de pagamento, para ter um crescimento sustentável em termos de inclusão social e assim por diante, desde que essa inflação não reajuste preços e salários de uma forma geral. Então, esse é o dilema. Se a sociedade como um todo entender que a inflação de 6,5% ou 7% pode ser perigosa no sentido de desencadear uma indexação generalizada e a inércia voltar, aí sim, essa é a preocupação. Mas eu acho que nós estamos longe disso. O problema da maioria, não estou dizendo que sejam de nós, um grupo seleto, é que a maioria escuta muito a Miriam Leitão, e ela faz um terrorismo como se essa fosse a questão central. Está claro? Ou seja, a inflação brasileira não é a questão central no nosso ponto de vista. É uma preocupação? É. Mas não é a questão central. A questão central hoje, para mim, é o câmbio. A questão central para ir ao encontro do que o
Calazans disse, pode ser a questão fiscal secundária, mas que em grande parte está relacionada ao câmbio. Ao fim e a cabo, tudo hoje é problema do câmbio. O câmbio mexe com juros, que mexe com a dívida. O câmbio mexe com a inflação, o câmbio mexe com o balanço de pagamentos. Tá claro? A expectativa do Banco Central é que nós tenhamos um déficit em transações correntes ao final de 2011 de 70 bilhões de dólares. Em 4 anos, nós vamos ter um acumulado de 190 bilhões de dólares. Ou seja, nos últimos 4 anos, se configurar 70 bilhões de dólares de déficit esse ano, nós teremos déficit de balanço de pagamento de 190 bilhões de dólares acumulado. Ou seja, isso em outro período era problema de crise cambial. Não foi por quê? Porque a economia brasileira hoje tem reserva de 310 bilhões de dólares, em função de intervenção do Banco Central seguidamente para ter acumulação de reservas, e em grande parte porque o cenário internacional entre 2003 e 2007 foi amplamente favorável. Não tivesse o cenário internacional favorável, a economia, o desastre da economia do governo Lula seria fantástico. Não teriam bolsas famílias, não teriam programas sociais, não teriam PAC que deslanchariam a dinâmica da economia, tá claro? Ou seja, hoje em dia a economia brasileira ela tem uma capacidade de crescer dentro daquilo que é sinalizado pelo PIB potencial. Se o PIB potencial é 3,5%, 4%, a capacidade de crescimento da economia brasileira deve ser próxima a isso. Senão ela vai gerar inflação, senão ela vai gerar um gargalo. Tá claro? Aí fica assim. Agora, por que isso ocorreu? Vai ao encontro do que o desenvolvimentismo diz. Ocorreu porque, ao longo dos últimos anos, ou mais especificamente desde 99, a preocupação da economia brasileira, a preocupação dos condutores da política econômica tem sido uma só. Qual seja, manter a inflação sob controle. Tá claro? Ou seja, por quê? Porque a inflação sob controle, segundo os condutores da política econômica, traz benefício a médio e longo prazo, que é o quê? Você tem melhoria do nível de renda, você tem melhoria da inserção de população, etc, etc. Tá claro? Ou seja, você não tem uma política no sentido de... Todas as políticas que foram criadas, elas foram criadas de uma forma casuística. Ou seja, criou-se o PAC por quê? Porque tinha que dar uma guinada no segundo mandato. Criou-se o Minha Casa Minha Vida e outros programas porque houve a crise de 2007, 2008. Tá claro? Então, vocês estão corroborando o que eu disse. Ou seja, não tem investimento em infraestrutura, a mão de obra não é qualificada, o crescimento não é sustentável porque existem gargalos, tudo está claro. Em decorrência de que, ao longo de 12 anos, preocupou-se única e exclusivamente com o controle do processo inflacionário. Tá claro? E aí, mais uma vez, por que eu estou elencando o câmbio como sendo a principal questão? Porque e qualquer livro-texto de macroeconomia diz isso, ou seja, câmbio é o principal preço de uma economia. Você sabe melhor do que eu, você trabalhou com isso no Banrisul. Tá claro? Ou seja, câmbio é o principal preço de uma economia. Por quê? Ele tem efeito não somente sobre o balanço de pagamento, tem efeito sobre a taxa de juros, tem efeito sobre a dívida pública, assim por diante. Por isso que a questão central hoje é câmbio. Ou seja, por que o governo não faz intervenção no câmbio? Porque se fizer a intervenção no câmbio mais contundente, você pode puxar o câmbio para cima, que pode comprometer, aí sim, a inflação, e o governo não quer abrir mão do controle do processo inflacionário, e, por outro lado, você estar indo de encontro ao primeiro tripé da política, um dos tripés da política econômica, que é o câmbio flexível. Você vai estar sinalizando que você está rompendo com aquele tripé de política econômica. E se você rompe com o primeiro, para romper com o segundo e romper com o terceiro, é um passo.